Passo a palavra agora para o professor Marcos Del Roio, da Unesp de Marília, agradecendo novamente pela sua vinda aqui hoje. Bem, boa noite, satisfação estar aqui novamente, já estive nessa sala em outra ocasião, e se não me falha muito a memória, eu não falarei coisa muito diferente. Eu quero agradecer muitíssimo aqui o Pablo por ter me convidado e aos organizadores do livro Socialismo e Educação, né, que acaba de sair com uma capa muito bonitinha, por ter solicitado a mim que escrevesse o prefácio. Não é coisa tão simples assim, mas é uma grande honra, sem dúvida nenhuma. Bem, o tema geral, socialismo e educação, é importante falar de alguns socialistas comunistas e a educação. Na verdade, a trajetória toda do movimento operário tem um ponto fundamental para si, a autoeducação. E quando se fala autoeducação, é porque as classes subalternas, as classes exploradas, estiveram sempre excluídas da educação. Essa situação diminuiu depois das revoluções burguesas, em particular da Revolução Francesa, quando se percebeu a necessidade de se educar essas classes subalternas. Mas não por uma bondade ou um sentido humanista. Na verdade, era preciso qualificar os trabalhadores para que fossem capazes de utilizar as novas forças produtivas que o capitalismo desenvolvia. E assim continua sendo. Mas até hoje, esse impulso dos últimos, digamos, 10, 15, 20 anos, para que vocês, a grande parte, sente isso, percebe isso, vive isso, a necessidade de se qualificar para o trabalho. É preciso aprender informática, é preciso aprender isso e aquilo, é preciso ser empreendedor, quer dizer, é preciso estar pronto para ser explorado. Não é qualquer um que pode ser explorado. E a exploração exige que as pessoas estejam adequadas a isso. O Antônio Júlio apontou isso aqui antes muitíssimo bem, que a universidade privada, particularmente, serve muito a isso, mas a pública também. Quer dizer, os educadores são preparados para reproduzir a visão de mundo da burguesia, para que os seus educandos se adaptem ao mundo em que o capitalismo, conforme o nome de um livro do Walter Benjamin que eu vi ali fora agora, o capitalismo seja como uma religião, é uma fé, é esse o mundo. Do ponto oposto, antagônico, o movimento operário sempre entendeu que a educação era para a liberdade. O conhecimento liberta. Um conhecimento para o qual os trabalhadores não tinham acesso. Então, no decorrer da Revolução Industrial, Thompson narra isso muitíssimo bem, e na organização dos trabalhadores, se alguém tivesse tido o grande privilégio ou a grande virtude, dependendo do caso, de saber ler e escrever, lia-se os jornais, as denúncias para os outros. E essa reunião era algo como o Denizar atualizou hoje com alta tecnologia, que se lia algo que era do conhecimento e do interesse comum aos outros que não tinham acesso. Felizmente vocês terão acesso ao livro.
O anarquismo, particularmente, privilegiou muito isso. Como o anarquismo não privilegia, digamos assim, a política por ela mesma, entendendo que toda forma de política é uma forma de exploração, portanto é algo da burguesia, essa letra da Internacional aqui que nós cantamos é rigorosamente anarquista. É rigorosamente anarquista, não tem nada a ver com Marx, com o marxismo, com a teoria socialista. Foi redigida por um anarquista português. Inclusive, quando eu canto, sempre me vem assim o ímpeto de fazer aquele sotaque português no momento de cantar a Internacional. Lembrar que as letras da Internacional em outras línguas, em outros países, é muito diferente, né, dessa daí. Bem, mas enfim, não deixa de ser bonito. Mas que as expressões divertidas são muito lusitanas, né? Muito bem. Embora Marx não tenha discutido especificamente a questão da educação, como muitas outras coisas ele não discutiu, mas o fato é que a grande preocupação do Marx era educar a classe operária. Isso particularmente, acredito eu, a partir dos anos 60, exatamente quando os seus trabalhos de pesquisa sobre a teoria do capital amadureciam para ele, e se percebia a enorme complexidade daquela teoria. Se vocês perguntarem para ele, já que nós estamos numa mesa branca, que você ficou contente com o seu trabalho, ele vai falar, não, a começar do primeiro capítulo, o Capital, não gostei. Mas, enfim, a preocupação do Marx era educar a classe operária e o movimento operário. Daí a sua participação na Associação Internacional dos Trabalhadores. Como liderança principal, o fato de ele escrever mensagens a não sei quem, ao grupo que estava se organizando na França, o outro na Alemanha, a preocupação com a ação política, na verdade, era evidentemente uma concepção de mundo e de vida, quer dizer, de uma filosofia da praxis. Quer dizer, não havia o menor sentido de ficar simplesmente trancafiado no Museu Britânico fazendo a pesquisa sobre o capital. Quer dizer, havia necessidade de também lutar para que aquela teoria se transformasse em ação prática revolucionária, que ela servisse ao movimento operário e à classe operária. Embora seja uma teoria altamente abstrata, né? A teoria do capital é altamente abstrata, o fato é que havia necessidade daquilo baixar a luta prática, a luta transformadora. Quer dizer, isso foi efetivamente algo importante em toda a trajetória do Marx, mas se percebe em outros, digamos assim, seus herdeiros, seus continuadores teórico-práticos, né? Está muito presente em Lenin, particularmente primeiro no Lenin, que na constituição do partido, que aquele partido é um partido que ele é um partido transformador, ele é um partido que tem a pretensão de difundir o marxismo entre os operários. E essa posição do Lenin é muito mais marcante, mais marcada, mais acentuada, mais visível na última fase. Os últimos anos do Lenin, isso vem muito à tona. E quando ele percebe que ele está construindo um novo Estado no meio das ruínas, quer dizer, das ruínas materiais da guerra, da destruição, da doença, de epidemia de fome, de epidemia de tudo quanto é coisa, da necessidade de preparar os russos, os trabalhadores, sua grande maioria de camponeses analfabetos, para aprenderem a trabalhar. E ele é mais duro em alguns momentos, né? Aprenderem a fazer comércio. Nem isso os russos sabiam, né? Fazer circular mercadoria. Bom, muito bem. Tudo isso é um preâmbulo também. Deixa eu marcar meu tempo.
perco aqui e vou embora. Tá bom, mas aí é os 10, eu falei, agora que é o principal. Não está aqui também, não. Bem, dentre esses herdeiros continuadores da reflexão crítica, de aqueles que se colocaram como intelectuais do lado do trabalho, contra o capital, se destacou, entre muitos outros, o nome de Antônio Gramsci. Como aqueles que são estudantes de educação, pedagogia, sabem muito bem, Gramsci é um autor presente nas discussões em alguns lugares do Brasil, não em todo lugar também não. Mas eu posso dizer de Gramsci a mesma coisa que eu falei de Marx. Seu objetivo sempre foi o de educar a classe operária para a revolução. Garantir o seu progresso intelectual. Desenvolver um progresso intelectual de massa. Quer dizer, elevar coletivamente os trabalhadores num nível cultural maior. Lembrar que ele também vivia num país onde cerca de 80% da população era analfabeta. Em 1920, 80% dos italianos eram analfabetos. E a grande maioria vivia no campo. Quer dizer, não parece tanto, né? Você fala, bom, penso que o Brasil era assim, né? Não, mas a Itália também era, né? Muita preocupação, portanto, do Gramsci em relação a essa questão da educação. Como ele fez isso inicialmente? Embora o Gramsci não tivesse muita identidade, digamos assim, filosófica, teórica com o Partido Socialista Italiano, aliás, não tinha nenhuma, né, a rigor, ele se vinculou ao Partido Socialista Italiano para estar próximo da classe operária e para desenvolver alguma atividade que não era diretamente ou estritamente política, mas era uma atividade de jornalismo que estava ainda mais centrada na crítica cultural. Então, trabalhava com literatura, teatro, que era um tanto quanto a sua formação enquanto estudante universitário. O Gramsci chegou a apoiar, em torno de 1917, vou caminhar bastante rápido, a formação de uma associação de cultura. Quer dizer, a ideia era exatamente essa, se fazer uma associação de cultura autônoma em relação à universidade. Ele não suportava a universidade, ele ironizava os seus professores, não era frequente em sala de aula, não se pode dizer que fosse um aluno brilhante nesse sentido de disciplinado, mas isso tem alguns motivos. Um, ele não tinha dinheiro, e o outro, ele não tinha saúde. Então essas coisas foram muito bloquearam demais o desenvolvimento do Gramsci, digamos, na forma instituição-universidade, que ele simplesmente não respeitava mesmo, né? Daí a sua preocupação, porque ele sabia que a universidade, especificamente aquela que ele estudava, a Universidade de Torino, era muito elitista, né? E ele queria estar junto com os trabalhadores. Essa hipótese de uma associação de cultura viria bem a calhar, né? Naquele momento também se tentou fundar em Torino um projeto que digamos assim, aparece vez ou outra, tem aparecido no Brasil recentemente também, não tem força suficiente para se consolidar, aparentemente, que é a ideia da Universidade Popular. Naquele momento ele não foi simpático a essa ideia, porque ele estava muito presente que a Universidade Popular era uma iniciativa católica, né, com a qual ele não queria proximidade alguma. Essa ideia da associação de cultura
parte de um pressuposto equivocado, que o Gramsci logo vai corrigir, que a ideia que o movimento operário se expressa, digamos assim, em vetores. Seria o partido político, o sindicato econômico e a associação de cultura. Quer dizer, isso não é, digamos assim, correto. Hoje isso é mais evidente ainda, mas é evidente também para o Gramsci logo depois. Uma experiência extraordinária e que vale sempre voltar a estudar é o movimento dos chamados conselhos de fábrica, que eclode em Torino em 1919 e 1920. Se nós olharmos o contexto europeu, nós vamos ou podemos observar que é o último movimento da Revolução Socialista Internacional que havia sido desencadeada na Rússia em 1917 e que foi globalmente derrotada. Essa Revolução Socialista Internacional foi derrotada. Ela manteve-se no poder a um preço altíssimo somente na Rússia e com o território bem diminuído. Bem, em 1919, então, aparece nas fábricas de Torino a ideia de formar os conselhos setoriais. Dentro das fábricas, os trabalhadores começam a se organizar. Nesse mesmo momento, e aí a rigor na data específica de 1º de maio de 1919, é lançado um semanário chamado L'Ordine Nuovo, a Nova Ordem, que tinha os subtítulos de Rassegna de Cultura Socialista, de resenha de cultura socialista. A ideia era ser um semanário cultural, mas com essa perspectiva socialista. Quando se viu que o desenvolvimento dos conselhos de fábrica tinha um grande potencial, os fundadores do L'Ordine Nuovo, que a rigor foram 4, ex-estudantes da Universidade de Torino, Antônio Gramsci, foi o único que não chegou a se formar, não conseguiu diploma, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini e Angelo Tasca. O Tasca não foi de acordo, mas enfim ele ficou em minoria, e a ideia foi transformar o L'Ordine Nuovo num jornal dos conselhos de fábrica. Quer dizer, veja, aí a articulação entre esses jovens intelectuais e os operários na fábrica passava a ser imediata. Quer dizer, aí, na prática, aparece essa questão que o Denisard falou aqui, da famosa tese terceira sobre Feuerbach. Quem educa o educador? E, na verdade, é uma relação dialética. Isso é onde se estabelece a praxis. É evidente que os intelectuais aprendem com os operários com os intelectuais. Quer dizer, vejam, era uma classe operária muito determinada. Era uma classe operária qualificada que sabia muito bem como movimentava a fábrica. Ainda não era uma classe operária fordista, taylorista. É uma classe operária de alta qualificação. Ela foi destruída no decorrer dos anos 20. No caso da Itália, pelo fascismo, quando mudou-se os processos de trabalho. Mas nesse momento a questão era essa. Então há um vínculo muito estreito entre os intelectuais e os operários. A relação dialética do quem educa e educador ali foi uma vivência prática muito grande. Se formou escolas dentro da fábrica. Uma atividade interessantíssima desse movimento é que eles não faziam greve, eles ocuparam a fábrica
e fizeram-na funcionar melhor, mais produtiva. Quer dizer, o objetivo era demonstrar que o patronato é absolutamente indispensável, não há necessidade de patrões. Os operários sabem reger o processo produtivo. Esse movimento acabou sendo derrotado, quer dizer, por muitos motivos, mas os motivos mais próximos, né, por assim dizer, é que simplesmente o Partido Socialista era contra, como a central sindical era contra, né? A Confederação Generale del Lavoro era contra e a direção do Partido Socialista Italiano era contra. Eles preferiram negociar com o patronato, né? E deixaram os conselhos, os conselhistas isolados. Claro, o outro problema foi eles não terem conseguido se espalhar por outras cidades italianas ou mesmo fazer um contato político, né, um vínculo, uma aliança política com o campesinato siciliano, que também estava em revolta. Bem, a partir disso, não sem muitas mediações, Gramsci entende, e demorou para isso, que dever-se-ia fazer um outro instrumento político. Mas o Partido Socialista não servia. Então ele partiu para a fundação do Partido Comunista Italiano. Porém, ele, Gramsci e os conselhistas eram franca minoria, exatamente porque ele só existiu em Torino. Quer dizer, quem coordenou, quem prevaleceu na fundação do Partido Comunista Italiano era também contra os conselhos de fábrica, que era o caso do grupo de Amadeu Bordiga, que entendia que aquela experiência era sindicalista revolucionária, ou seja, era anarquista, anarco-sindicalista. Eu diria que uma parte da razão ele tinha. Mas o PCI tinha um hábito muito interessante, quer dizer, de fazer com que a minoria do partido trabalhasse para o partido. Não é um hábito que se tornou comum mais tarde, em que a minoria era fuzilada, né, como no tempo do Stalin, né? Aqui se fazia a minoria, que é minoria, reconhece que é minoria, mas vai trabalhar. Então o Gramsci recebeu como minoria, e nem membro da direção, ele recebeu a missão de ir para Moscou para participar de encontros da Internacional Comunista. Ele permaneceu quase um ano em Moscou, já havia sido instaurado o fascismo na Itália, e nesse período, o que importa para nós aqui, Gramsci fez contato com os bolcheviques, coisa que antes ele não tinha. Para ele, os bolcheviques, Lenin, era uma coisa um pouco mais distante. Mas ele tomou contato com a experiência educacional na União Soviética. Quer dizer, uma das coisas que se fazia com os estrangeiros era fazer visita nas fábricas. E nas fábricas soviéticas havia essa relação. Havia tudo muito próximo: o local do trabalho, a escola, a residência. Quer dizer, porque era isso, os trabalhadores tinham que se alfabetizar, conhecer rudimentos que fosse, de filosofia, de história, mas também de física, de química, de trabalho técnico, de trabalho de engenharia, de mecânica, para que pudesse ser tudo isso junto, articulado, né? É isso que é a famosa escola unitária. Quer dizer, há uma reflexão enorme de pedagogos russos nesse período. Eu destaco o nome do Pistrak, até porque foi traduzido pela editora Expressão Popular, um livro dele que é de 23, precisamente. Então, recomendo.
Com isso, quando o Gramsci ele já tinha essa direção, digamos assim, né? Ele estava nessa direção, ele percebe que na Itália, naquele momento, ocorria uma reforma educacional, que para ele, desenvolvida pelo fascismo, por um filósofo importantíssimo, né, de grande destaque na Itália, Giovanni Gentili, que havia aderido ao fascismo, e ele dizia que na reforma do Gentili, precisamente o que acontecia? A reprodução do que a escola fazia sempre. Quer dizer, dividia, quer dizer, a escola era um instrumento de reprodução social das classes. O filho do trabalhador, do operário, vai ser educado para ser operário. O filho da classe dominante vai ter uma cultura elevada, filosófica, vai conhecer cultura clássica, Aristóteles, etc., etc., e vai ou gerir a propriedade do pai ou vai gerir o Estado. Eram qualificados para gerir o Estado na alta administração pública, vai virar ministro, né, no limite. Então essa crítica reafirmava algo que, na verdade, na crítica educacional de todo o movimento operário, muito antes do Gramsci, batia sempre nessa tecla. O que ele queria dizer é que a reforma Gentili reproduzia uma tradição que não era daquele momento, não era algo inovador. Na verdade, a implantação do fascismo, a derrota completa do movimento operário, fez com que Gramsci percebesse a importância de educar o educador. Só que nesse momento o educador era o partido. O partido não tinha a qualificação teórica, prática suficiente para resistir ao fascismo e eventualmente encaminhar a classe operária para a Revolução Socialista. Então a preocupação dele nesse momento é a formação de quadros, ou seja, de militantes revolucionários oriundos da classe operária. Para Gramsci isso era fundamental. O partido revolucionário é um partido operário, ou seja, a sua composição social é fundamentalmente de operários. Veja, uma posição muito diferente da do Bordiga. O Bordiga dizia o seguinte: não, o partido revolucionário é formado por revolucionários, não importa a sua origem social. Já há uma diferença fundamental de concepção de partido revolucionário entre esses dois revolucionários, né? Bordiga e Gramsci. Tudo isso não é tão sabido, né? Pelo público, digamos assim, minimamente afeito a esses temas. O que impacta mesmo na universidade, e é possível que também sejam possível, certamente é uma elaboração teórica muito mais sofisticada, é a elaboração que o Gramsci faz no período carcerário. No final de 1926, Gramsci, que era o principal dirigente do Partido Comunista e era um deputado no parlamento italiano, veja, nos primeiros anos do fascismo, o parlamento continuou aberto, né? Ele foi preso, evidentemente de uma maneira ilegal, porque os deputados tinham imunidade, e foi processado e permaneceu preso praticamente até o final da vida. Gramsci só saiu da prisão no começo de 1937 e morreu 10 dias depois. Há suspeita de envenenamento, mas não há prova, né? Quer dizer, ele estava arrebentado fisicamente e psicologicamente de todo modo. Mas nessas circunstâncias difíceis da prisão, ele escreveu 33 cadernos manuscritos, felizmente para nós uma letra impecável, linda, maravilhosa, né? Diferente da letra do Marx,
que precisa de paleógrafo para tentar entender o que ele escreveu, então precisa de 20 pessoas para ler uma página para saber o que ele entendeu. Ele disse que quem entendia era só o Engels e a Geni, né, a mulher dele. Ninguém mais entendia o que ele escrevia. A parte de ele escrever em 3, 4 línguas ao mesmo tempo. Né? Para fazer o quê? É uma coisa absurda. Não facilitou em nada. Mas o Gramsci, por um lado, facilitou, por outro, dificultou, né? Porque é cheio de metáforas, de mediações do seu pensamento que o acaba dificultando. Mas, enfim, para não me alongar demais, até porque o tempo nosso é curtinho, na verdade é menos. Como eu disse a vocês, o Gramsci pretende educar a classe operária para a revolução e se educar como revolucionário na prática dela, classe operária. Quer dizer, a rigor, num determinado momento, Gramsci afirmaria algo assim, né? É parte da revolução socialista uma reforma moral e intelectual. Quer dizer, ele faz uma analogia com os inícios da modernidade e do mundo burguês. O mundo burguês surgiu assim. Quer dizer, houve uma grande reforma moral e intelectual que foi produzida pela reforma protestante. Ele mudou a concepção de mundo, os hábitos, os comportamentos de milhões de pessoas que geraram o capitalismo. Vide Max Weber, né? A Ética Protestante. Que não tem nada de revolucionário, evidentemente, foi muito pelo contrário. E essa expressão reforma moral e intelectual é também de um autor conservador francês chamado Renan, mas enfim, o Marx reelabora, reorganiza o significado disso para dizer que é preciso fazer uma reforma moral e intelectual. Quer dizer, é preciso que se difunda a concepção socialista, na teoria e na prática. Quer dizer, que nós comecemos a fazer o socialismo já, não daqui 20 anos, não é aquela coisa, vamos esperar amadurecer as condições. Enquanto isso, nós continuamos todos egoístas, todos corruptos, todos vagais, né? Essas coisas todas, né? Não é assim a coisa, começa hoje. Agora, é evidente que a reforma moral e intelectual, que o Gramsci diz, não tem rigorosamente nada a ver com essas pataquadas que aparecem no cenário político do Brasil de vez em quando. Uma ética na política, você precisa votar em gente honesta, né? Um jeito petista de governar, que nós estamos vendo aí a beleza, né? Não é nada disso. Não é nada disso. Tem que caçar os corruptos, contra a corrupção. Não é rigorosamente nada disso. É mudarmos nós mesmos, individual e coletivamente. Mas isso não basta a vontade de cada um. Se o mundo a partir daquela porta é outro. Então essa reforma moral e intelectual, ela só é viável na medida em que se altere as relações sociais de produção, que se combata a exploração do homem pelo homem, e que a exploração passe a ser algo absurdamente horroroso. Veja, no século XVIII, se você dissesse para algum europeu que a escravidão era algo abominável, como abominável? É natural. Como é que nós vamos viver sem escravos? Não se concebia isso. Hoje, até para as pessoas cultas, é dificilmente imaginável você viver num mundo que não seja o capitalismo. Tem gente que acha que você melhora o mundo só pagando um salário melhor para alguém. Paga um salário justo. Não existe salário justo. O salário é uma forma de escravidão. O Marx escrevia isso com todas as letras, né? A escravidão assalariada, a revolução visa a abolição do assalariamento.
Claro, se você for no terminal de ônibus qualquer e fala assim, contra os salários, é capaz de levar tomatada, né? Mas enfim. Mas o fato, no rigor teórico, é esse. Quer dizer, há que se abolir isso. Quer dizer, então essa reforma moral e intelectual deve criar uma nova visão do mundo, mas não é só uma visão, é uma visão com as pernas e com as mãos também, que o universo é outro. Quer dizer, isso o Gramsci chama de hegemonia. Hegemonia é outra coisa. Não existe no Gramsci contra-hegemonia, essa palavra não existe, é outra hegemonia. Agora, quem faz isso? Os intelectuais orgânicos da classe operária. Quem são os intelectuais orgânicos da classe operária que o Gramsci concebe? São aqueles que estão ligados organicamente à classe, de preferência que sejam operários mesmo, que se elevam culturalmente, se educam no processo produtivo, eventualmente no sindicato, mas principalmente no partido. Quer dizer, o partido, então, é um partido educador, é um partido escola de revolucionários. Quando o Gramsci fala de príncipe moderno, o príncipe moderno é muito mais que o partido. É, expressão do Marx, é a classe se fazendo partido. É uma classe que se desenvolve, se qualifica, desenvolve uma nova visão de mundo, um novo projeto de relações de produção e se faz um partido, uma massa educada que está construindo um outro mundo. Então, quando o Gramsci fala de escola unitária, veja, a escola unitária não cabe a nós, é inviável. É inviável. A escola unitária é essa em que articula trabalho e cultura, inclusive residência, que é isso que o Gramsci fala no caderno 12. Alguns aí ficariam horrorizados. Quer dizer, a escola é o tempo inteiro. Você põe as crianças no internato. Eles ficam o dia inteiro estudando, tendo alimentação e tem dormitório. É um internato. Quer dizer, era assim na União Soviética. Eu me lembro do meu tempo de criança, os reacionários lá que moravam perto da casa da minha mãe, que aliás estão lá até hoje, dizendo as mesmas coisas reacionárias, falavam, não, em Cuba, os comunistas roubam as crianças desde pequenininho. Quer dizer, hoje as mulheres pobres no Brasil, a coisa que mais querem na vida é ter uma creche, né? Para poder trabalhar, não é? Então, antigamente não tinha isso, mas enfim, é esse o absurdo. Quer dizer, você tem que dar uma formação humana integral a esses seres humanos em desenvolvimento, para criar o homem novo, né? Então a escola unitária é um projeto da transição socialista, não é algo factível dentro do capitalismo. Quer dizer, há milhares de educadores que têm a maior boa vontade do mundo que tentam se aproximar dessas experiências, que na verdade são experiências de transição socialista, mas são inviáveis no capitalismo. Não que não seja possível, evidentemente, alternativas de educação. Já há experiências muito interessantes, como muitos devem saber, feitas pelo MST, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, né? E essa que ficou famosa, né, justamente, que é a escola Florestan Fernandes, né? Mas, enfim, o que faz a escola Florestan Fernandes? Ela está criando intelectuais orgânicos, com a colaboração de muitos intelectuais que trabalham na universidade. Mas a ideia é criar intelectuais que se formam ali na escola, depois vão para os acampamentos ou para os assentamentos e
tentam reproduzir esse conhecimento. É uma experiência importante, né? Não há dúvida nenhuma. Há várias experiências, empenhos, esforços nesse sentido, todos válidos, mas não podemos cair em algum tipo de ilusão, né? Algumas coisas que só são viáveis quando o processo de transição estiver desencadeado. Quer dizer, nesse momento são esforços de organização autônoma dos trabalhadores. Quer dizer, também no campo da educação. O mais difícil é que seria o indispensável, mas esse que é indispensável, seria a organização econômica. Mas a organização econômica é inviável. Mesmo, por exemplo, uma fábrica ocupada e autogerida, ela, na hora que sai na porta da rua, ela está no mercado capitalista, então não adianta. É muito interessante, mas é simplesmente um proprietário coletivo, né? Não resolve do ponto de vista da perspectiva revolucionária. E essa perspectiva revolucionária demanda muito mais coisa, né? Muito mais esforço de nós todos. Quer dizer, isso para concluir com o óbvio que educação é muito mais que escola, né? A escola, o sistema escolar, o sistema universitário são instituições da ordem burguesa. Lembrando que a universidade é uma instituição que foi adaptada à ordem burguesa porque ela surge na ordem feudal, né? As universidades surgem na ordem feudal, mas são adaptadas, adequadas na ordem burguesa. Podem ser democratizadas? Podem, mas eu acredito sempre que até um certo limite, né? Até um certo limite elas podem ser democratizadas. E enfim, aí nós baixamos aqui para o nosso chão, né? Quer dizer, temos muitos problemas na escola, temos muitos problemas na universidade e temos muitos problemas para garantir o progresso intelectual de massa, porque, a rigor, os últimos anos, a reversão é clara, né? A reversão é clara. Não é só no sentido de saber ler e escrever, não. É a questão de busca de cultura, né? Quer dizer, está havendo alguma mudança muito séria, né? Quando você entra num lugar qualquer aí que tem os adolescentes sentados juntos e ninguém conversa, está todo mundo olhando uma maquininha. Eu vejo isso dentro da minha casa, não precisa nem sair de casa para ver isso, né? Então todo mundo quer uma tal maquininha. Agora, aquela maquininha tem muito poder, né? Tem muito poder, mas não tem cultura. Não tem cultura ali, né? Então, esse é um problema muito sério, né? Um problema muito sério. Faz parte, seguramente, da dialética contraditória do movimento do capital. Mas, enfim, é um problema que nós temos que encarar também agora. Chega que eu já passei dos 10 minutos. Obrigado.